Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, neste vídeo falaremos sobre a preparação do Vasco da Gama. O Vasco amanhã vai a campo para enfrentar a equipe do Bahia e vamos fazer alguns questionamentos ao presidente Alexandre Campelo, mandar um recado para ele. Primeiramente, hoje foi o último treino, preparação para o Vasco da Gama enfrentar a equipe do Bahia. Esse jogo que promete. O Vasco está a 5 partidas sem vencer. É muita coisa. O Vasco caiu na tabela. O Vasco hoje é o 9º colocado. E o Vasco precisa reencontrar o caminho das vitórias. Qualquer resultado que não seja vitória amanhã é considerado muito ruim. O Vasco tem muitas dificuldades para jogar lá em Pituaçu. No entanto, é o momento da gente se superar. É o momento aí do ataque do Vasco da Gama reeditar os bons momentos aí com o Germancano. O Germancano que está aí há 5 jogos sem fazer gols. A culpa não é dele, a culpa é desse esquema. A culpa é pela falta de qualidade de alguns atletas que não ajudam. E o outro desafio é não tomar gol, porque o Vasco da Gama está aí há um mês, jogo após jogo, levando gol e deixando claro e evidente a fragilidade do sistema defensivo. O técnico Ramon Menezes não disse com qual esquema que ele vai. Se ele vai repetir o fatídico esquema com 3 zagueiros ou se ele vai no tradicional 4-3-3. Ele não falou. O certo mesmo é que o Vasco da Gama não contará com o Juninho, que ficou no Rio fazendo um tratamento intensivo para poder recuperar. O Vasco da Gama não vai contar com o Benítez, que tomou o 3º cartão amarelo, e não contaremos com o Andrei, que foi expulso de forma infantil na última partida. Então são desfalques aí consideráveis para o Vasco da Gama. Essa partida que poderá ser a última partida do técnico Ramon Menezes como técnico do Vasco da Gama. Alguns conselheiros do clube estão questionando já o Ramon à frente do Vasco da Gama, assim como grande parte do torcedor vascaíno. Mas a gente sabe que o Ramon não é o único culpado. O problema do Ramon é a teimosia, é a insistência com alguns jogadores que não tem cabimento. Tirou o Felipe Bastos, tirou aí o Pikachu, mas deixou em campo aí o Henrique. E outra coisa, quando eu digo que o Ramon não é o único culpado, é porque a gente também tem uma diretoria muito fraca. Há 8 dias atrás, o presidente Alexandre Campelo, ele foi no canal Atenção Vascaínos e prometeu para você, torcedor do Vasco, 3 reforços.
Ele te prometeu 3 reforços. Além disso, ele prometeu salários esta semana. Por enquanto, nada. Depois, quando eu falo que é o Dr. Pinóquio, as pessoas acham ruim comigo. O problema do Vasco da Gama está lá em cima. Então, eu particularmente, eu não aguento mais. Não aguento mais. Esse desastre, o Vasco caiu de queda desde quando os salários voltaram a atrasar. E cadê os reforços, Campelo? Você está prometendo reforços aí desde o aniversário do clube. Jogador que vai parar aeroporto. Cadê os reforços? Cadê salário em dia? Promete e não cumpre. O Ramon está com a corda no pescoço, mas o senhor, desde a eliminação da Copa do Brasil, não aparece, não vem a público. Isso é covardia. Quando o time estava bem, se falava aí de projetos W Torre, CT. Todo dia era uma entrevista. Agora que o Ramon está com a corda no pescoço, agora que efetivamente as coisas não estão bem dentro de campo, o senhor some. E pasmem os torcedores do Vasco, porque esse senhor ainda teve a impetulância de oficializar hoje a candidatura dele como presidente do Vasco da Gama. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem cabimento. Então, era para ser dado apoio. Como que vocês aí de dentro do Vasco, vocês vão pedir apoio ao técnico se vocês não vêm a público para poder blindar o treinador? Como? Então é muito fácil ser presidente dessa forma. É muito fácil. É por isso que eu falo, gente, o Vasco precisa de mudança. Não é politicagem. O Alexandre, ele apoia o Levenciano. Se você apoia o Júlio Brandt, aposte no Júlio Brandt. Agora não pode ficar essa palhaçada que está no Vasco. Não pode. E amanhã é o que eu falo. O presidente vai cumprir o mandato dele até dezembro, impune, e se perder, de repente o Ramon sai. E pior, os atletas ruins ficam. E outra coisa, ninguém se insurge contra o empresário mandar e desmandar no Vasco da Gama. Meus amigos, essas foram as notícias do Vasco, com um tom de desabafo. Agradeço a todos vocês pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!